O Conselho da Liga dos Estados Árabes, que agrega 22 países do Oriente Médio e Norte da África, divulgou nesta quinta-feira, 19/12, um comunicado no qual diz que a abertura pelo Brasil de um escritório comercial em Jerusalém representa uma grave regressão e violação do status legal internacional da cidade e das resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre o tema. Em nota divulgada após uma reunião do Conselho, no Cairo, a Liga Árabe afirmou ainda que as posições brasileiras representam uma transformação radical de suas posições históricas em relação à questão palestina e ao processo de paz na região, tendo o Brasil sido um dos primeiros países a reconhecer o Estado da Palestina, em apoio aos direitos legítimos do povo palestino. O escritório foi inaugurado no domingo, 15/12, em cerimônia a qual estiveram presentes o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL-SP, filho do presidente Jair Bolsonaro. No evento, o deputado sinalizou que a abertura do escritório seria um primeiro passo para a transferência da Embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. Hoje, a missão fica em Tel Aviv. Meu pai me disse que existe um compromisso firme, que a transferência da Embaixada a Jerusalém será realizada, disse o deputado. A transferência da embaixada para Jerusalém é um tema controverso. Antes de se eleger, Bolsonaro havia se comprometido com a medida, mas recuou após pressões do agronegócio, que temia represálias do mundo árabe, grande cliente da agropecuária brasileira. O governo israelense diz que Jerusalém é sua capital indivisível, mas os países árabes defendem que a cidade deverá ter sua soberania repartida entre israelenses e palestinos quando o Estado palestino for criado. A posição dos árabes é respaldada pela ampla maioria dos países e pela ONU, que em várias ocasiões se posicionou em favor do status internacional de Jerusalém. No comunicado divulgado nesta quinta, a Liga Árabe diz que o secretário-geral da organização, Ahmed Abou-El-Gheit, enviou em 4 de novembro uma carta ao ministro das Relações Exteriores do Brasil para expressar sua forte insatisfação com o anúncio do Brasil de abrir um escritório comercial em Jerusalém, alertando que essa etapa afetaria negativamente as relações históricas entre os países árabes e o Brasil. A carta exortava o Brasil a desistir dessa decisão, a fim de preservar as posições históricas e declaradas do Brasil sobre a questão palestina em geral e se recusar a mudar o status quo histórico e legal em Jerusalém. Bolsonaro anunciou que abriria um escritório comercial em Jerusalém em março, quando visitou Israel. A decisão frustrou líderes evangélicos brasileiros, que cobravam o cumprimento da promessa de transferir a embaixada. Tenho compromisso de transferir a embaixada, mas meu mandato vai até 2022. E tem que fazer as coisas devagar, com calma, sem problema, disse ele, na ocasião. A posição dos evangélicos se explica pela crença de que a Bíblia define Israel como terra eterna do povo judeu. Segundo essa visão, o estabelecimento dos judeus na região é necessário para o retorno de Jesus Cristo à terra. Historicamente, o Brasil defende negociações que estabeleçam 2 estados na região, um israelense e um palestino. No governo de Michel Temer, o país apoiou uma resolução da ONU contra a transferência da embaixada do EUA para Jerusalém. Segundo analistas, a mudança nessa postura reflete um maior alinhamento entre o Brasil e o EUA na gestão Bolsonaro e a forte influência que os evangélicos exercem sobre o governo. O mercado árabe é muito mais importante economicamente para o Brasil do que Israel. Do ponto de vista puramente econômico, nos beneficiando um país que importa pouco em detrimento de um grupo de países que importa muito, disse, na ocasião, o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, José Augusto de Castro.